Imagine um imperador romano, no auge de seu poder, capaz de realizar qualquer capricho e que decide, em um ato de desafio e ostentação, nomear seu cavalo favorito para um dos mais altos cargos do império. Você já ouviu falar de Incitatus, o cavalo de Calígula que supostamente se tornou cônsul de Roma? Essa é uma daquelas histórias que parecem fabulosas demais para serem verdadeiras. Um conto que se enraizou na cultura popular como a epítome da loucura imperial. Mas o que realmente aconteceu? Será que Calígula foi de fato tão insano a ponto de elevar um equino à magistratura mais prestigiada de Roma? Ou estamos diante de um dos maiores mitos da história antiga? Uma narrativa distorcida por séculos de propaganda e intriga política. Nos próximos minutos, vamos mergulhar na turbulenta Roma do primeiro século depois de Cristo, desvendar a figura controversa de Calígula e separar a verdade da lenda sobre Incitatus, revelando o que essa história peculiar nos diz não apenas sobre um imperador excêntrico, mas sobre o próprio poder e a forma como a história é contada. Para entender a saga de Incitatus, precisamos primeiro conhecer seu dono, Caio Júlio César Augusto Germânico, mais conhecido como Calígula, um apelido que significa pequena bota, dado a ele pelos soldados de seu pai, Germânico, quando criança. Ele ascendeu ao trono em 37 d.C., após a morte de Tibério, seu avô adotivo. Inicialmente, Calígula foi saudado com entusiasmo pelo povo romano. Era jovem, carismático e filho de um general amado. Suas primeiras medidas foram populares, como a anistia para prisioneiros políticos e a organização de espetáculos grandiosos. No entanto, sua popularidade foi efêmera. Logo, seu comportamento começou a mudar drasticamente, especialmente após uma doença grave que o acometeu no 8º mês de seu reinado. Após sua recuperação, ou talvez uma recuperação parcial, Calígula emergiu como uma figura tirânica e imprevisível. As fontes históricas, predominantemente senatórias e, portanto, hostis a ele, o descrevem como um monstro de crueldade, megalomania e depravação. Ele exigia ser adorado como um deus, gastava prodigamente o tesouro público e executava pessoas por capricho. Seu reinado, que durou apenas 4 anos, foi marcado por escândalos e terror, culminando em seu assassinato em 41 d.C., por membros de sua própria guarda pretoriana. É nesse cenário de instabilidade e tirania que a história de Incitatus ganha forma. Incitatus não era um cavalo qualquer. Era um garanhão hispânico de pelagem baia, da raça Niseu, valorizado por suas proezas nas corridas de bigas no circo máximo. Calígula nutria uma paixão avassaladora por ele, o que não era incomum para os romanos, que valorizavam muito seus cavalos de corrida. Contudo, a afeição de Calígula por Incitatus ultrapassava qualquer limite razoável. O imperador mandou construir para o cavalo um estábulo de mármore com uma manjedoura de marfim. Incitatus dormia em lençóis de púrpura, uma cor reservada à realeza e aos senadores, e usava um colar cravejado de joias. Em certas ocasiões, Calígula até o convidava para banquetes imperiais, onde o cavalo supostamente bebia vinho em taças de ouro e desfrutava de uma dieta especial, incluindo aveia misturada com flocos de ouro. Disse que o imperador impunha silêncio absoluto na vizinhança do estábulo de Incitatus na noite anterior às corridas, para não perturbar o sono do animal, e quem ousasse fazer barulho era sumariamente punido. A extravagância e a veneração dedicadas a Incitatus eram notórias em Roma. Mas e a parte do cônsul? É aqui que a história se torna mais complexa e as fontes antigas oferecem diferentes perspectivas. O historiador Suetônio, em sua obra Vidas dos 12 Césares, que é uma das principais fontes sobre Calígula, menciona a intenção do imperador. Ele escreve que Calígula prometeu fazer de Incitatus um cônsul, um pontífice e um membro de um colégio de sacerdotes. Outras fontes, como Dion Cássio, também mencionam essa intenção, mas nenhuma delas afirma categoricamente que Incitatus realmente chegou a assumir o cargo. A maioria dos historiadores modernos concorda que, embora Calígula pudesse ter a intenção ou a ameaça de nomear seu cavalo, não há evidências concretas de que essa nomeação tenha sido formalmente consumada. Um cônsul romano tinha deveres legais e militares específicos, presidia o Senado e dava nome aos anos do calendário.
É inimaginável que um cavalo pudesse cumprir essas funções, ou que o Senado romano, mesmo sob a tirania de Calígula, ratificasse oficialmente tal absurdo. A ausência de registros oficiais ou de menções nos fastos consulares, as listas de cônsules, é uma prova significativa. Então, se Incitatus não foi um cônsul de fato, por que essa história se tornou tão famosa? A resposta reside em sua função simbólica e na complexa relação entre Calígula e a elite romana. A ameaça, a intenção, ou mesmo a mera sugestão de nomear um cavalo para o consulado era antes de tudo um ato de profundo escárnio e humilhação. Calígula nutria um desprezo crescente pelo Senado, a instituição que representava o poder tradicional de Roma. Ao ameaçar substituir senadores por um animal, ele estava ridicularizando a própria dignidade do cargo e a capacidade dos senadores que o ocupavam. Era uma demonstração brutal de sua autoridade absoluta, uma mensagem clara de que ele podia fazer o que quisesse, sem se preocupar com as tradições, as leis ou o decoro. Se os senadores eram tão servis e complacentes, pensava ele, que diferença faria se um cavalo ou um homem ocupasse a cadeira de cônsul? Além disso, a história de Incitatus serviu como uma poderosa ferramenta de propaganda anti-Calígula. Os historiadores que registraram esses eventos eram em sua maioria membros da classe senatorial ou próximos a ela. Para eles, Calígula representava a antítese do bom governo e da virtude romana. Exagerar sua loucura, seus caprichos e seus atos ultrajantes era uma forma eficaz de desacreditar sua memória e justificar seu assassinato.